Fala galera, beleza? Marcos falando com vocês, e aí, como é que vocês estão, pessoal? O Level Designer, ou seja, o profissional responsável pelo Level Design, tem a função de elaborar a forma com que a fase será construída e apresentada ao jogador, definindo obstáculos, distribuição de inimigos, itens e tudo mais. É sem dúvida uma parte muito importante na criação de um game. E criar um bom level design é um desafio, pois as fases de um jogo elas não são construídas aleatoriamente. É necessário pensar em cada detalhe que vai compor o level, pois tudo que estará lá vai interferir na experiência que o jogador terá, seja positivamente ou negativamente. Pensando nisso, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre os elementos de gameplay que você insere no level que você está criando. Uma das coisas que todo game designer ou level designer deve saber é reaproveitar elementos do próprio jogo que está criando. Usar a criatividade. Quando você está montando o level do seu jogo, inserindo os perigos, os inimigos, você pode combinar esses dois e criar um gameplay bem interessante. Que inclusive, se você não sabe a diferença entre perigo e inimigo, eu gravei um vídeo explicando sobre. Vou deixar um link aqui no card ou na descrição aqui do vídeo para você assistir depois. Eu vou dar um exemplo para vocês agora de como fazer essa combinação de elementos. E vamos lá, galera. Por exemplo, você pode aqui colocar um nível, quando você estiver criando o seu nível, alguns obstáculos, tá? Vamos supor que isso aqui seja o seu nível, tá? O seu personagem está aqui. Então, inicialmente, ele vai aprender o que? As mecânicas básicas do game. Ele vai aprender como se movimenta, como faz o salto, sem nenhum perigo, sem nenhum inimigo. Logo após isso, você pode começar a adicionar um pouco de perigo. Então aqui tem um perigo, ele já aprendeu como pula, então ele vai pular aqui. Depois você pode fazer algumas combinações com a mecânica do game, com já o perigo. Como por exemplo, aqui você pode colocar também espetos, certo? E aí você pode adicionar um outro tipo de perigo. Vamos supor que isso daqui seja o lança-chamas, que de tempo em tempo ele é ativado. Ele ativa, depois de 2 segundos ele desativa, entendeu? E aí fica nesse loop. Então o personagem vai estar aqui e aí ele já vai ter entendido que o espeto tira dano, que isso aqui também tira dano. Nessa combinação de perigos que você colocou aqui, já deixa bem mais interessante, tá? Então agora ele já vai ter que esperar o fogo acabar para pular, depois dar continuidade no level. Aí você pode fazer uma combinações aqui com vários fogos também, com mais espetos aqui e tudo mais. À medida que for avançando, você vai aumentando a dificuldade, daí você pode colocar também aqui um inimigo, tá? Pode colocar um inimigo com uma combinação aqui, de fogo, entendeu? Você pode ir mesclando esses elementos dentro do seu game para deixá-lo mais interessante ainda, tá? A combinação desses elementos aqui, por exemplo, aqui tem só 2 tipos de perigo e o inimigo, tá? Mas você pode fazer várias combinações juntando a mecânica também do game, tá? Do gameplay, para deixar o jogo ainda mais interessante. Ir reaproveitando, esses elementos do seu game. É uma maneira muito inteligente também, E um bom designer de games, ele vai saber fazer isso aqui muito bem, entendeu? Inimigos e perigos, quando são bem projetados, eles se complementam, se apoiam um no outro, a fim de melhorar a experiência do jogador. Lembrando sempre que nessa repetição de elementos e combinações, se não for bem projetado, existe a possibilidade de que o jogador fique entediado. Por isso é preciso dosar a medida correta e inserir na hora certa. Pensar no contexto que ela será usada. Bom, galera, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um grande abraço e até os próximos vídeos.